Boa noite a todos, tudo bem? Então, hoje a gente está se propondo a falar de um assunto mais raro na reumatologia. Um assunto incomum, realmente uma doença incomum, que me motivou a trazer um pouquinho esse assunto é falar que aí nos últimos meses eu tive uns dois casos dessa doença, me estimulou a fazer uma revisão sobre esse assunto, já que a gente não está vendo esse assunto toda hora. Normalmente o que me estimula bastante nas lives é trazer alguns assuntos que eu revisei baseados em casos que eu tenho visto, né, no meu consultório ou também nas aulas de reumatologia nas universidades. Então, esse é um assunto que me interessou, fiz uma revisão, inclusive para orientar esses pacientes que eu acabei atendendo, já que trata-se de doença incomum. Não sei, a impressão que eu tenho é que a gente às vezes aqui num consultório pequeno, um consultório pessoal da gente, né, não trabalhando num serviço grande, com uma grande demanda de pacientes, a gente vê um caso a cada 5 anos, a cada 4 anos. Então, o objetivo aqui é trazer um assunto em comum e, com isso, tornar esse assunto mais interessante, enfim, e trazer algumas informações. Certamente a live não é assim aprofundada, é uma visão mais geral da doença, algumas orientações de algumas definições, alguns diagnósticos, como se fazer o diagnóstico, o quadro clínico do paciente e também o tratamento, né? Rapidamente falando, né? Então, a poliangiite granulomatosa, né, antigamente chamada de granulomatose de Wegener, é uma vasculite incomum, rara, conforme eu comentei, que tem como conceito afetar pequenos vasos. Tá? É uma vasculite considerada de pequenos vasos, às vezes afeta vasos médios também, caracterizada por deposição paucimune ou sem deposição de monocomplexos de complemento na biópsia, e a biópsia também apresentando alguns achados sugestivos, que a gente vai falar adiante, e a associação com o autoanticorpo, um anticorpo contra proteínas do citoplasma de neutrófilos, né, que nós chamamos de ANCAs. Então a gente também vai falar rapidamente sobre ANCAs. Então essas são, na verdade, essas vasculites ligadas ao ANCA são 3, na verdade 4. A granulomatose é uma delas, né, com poliangiite, depois a poliangiite microscópica, a poliangiite eosinofílica e também a vasculite renal associada ao ANCA. Então são basicamente essas 4. Há descrições também de vasculites associadas ao uso de drogas, como cocaína, levamisole e algumas drogas para tratar hipertireoidismo, como o propiltiuracil, por exemplo. Então, essa vasculite, ela é, como eu comentei, rara, ela afeta mais ou menos 2 a 146 pessoas por milhão. Né? Então, vejam como a gente está falando de uma doença rara. A faixa etária mais afetada é de 45 a 65 anos, então não é uma doença de indivíduo, de crianças, né? Mas pode afetar qualquer idade, né? Desde mais jovens até idosos, inclusive, essa vasculite pode afetar. E a relação homem-mulher é 1 para 1. Essa relação, então não há uma predileção por gênero, é mais ou menos 1 para 1. E a etiopatogenia dela envolve questões genéticas, alguns genes do complexo de descompatibilidade estão associados a ela, uma chance um pouquinho maior de ter. Questões de ambiente, então nós sabemos que talvez algumas bactérias possam contribuir para o surgimento da doença e também o uso de medicamentos, conforme eu comentei anteriormente, né? Então, provavelmente uma interação, ela é uma doença considerada imunomediada, né? Esses autoanticorpos
estruturas do citoplasma de neutrófilos, provavelmente tem um papel patogênico também na doença, né? Então ela é considerada uma doença, uma vasculite autoimune. Em relação ao envolvimento renal dessa doença, é uma das coisas assim que eu acho bastante curiosa, por algumas situações assim que a gente vê na maioria dos pacientes, e são situações em que você muitas vezes há um certo atraso diagnóstico nessas doenças. Por exemplo, é bastante comum nessa doença haver envolvimento das vias aéreas superiores. E esse envolvimento das vias aéreas superiores, ela se manifesta basicamente por uma rinocinusite crônica. Então os pacientes frequentemente têm uma história de meses ou de anos de uma rinocinusite persistente. Normalmente ela se caracteriza por rinorreia, por eliminação de crostas pelo nariz, dor em seios da face. E esse tecido que ocorre, esse envolvimento tecidual das mucosas dos seios da face e do nariz, né, esse tecido tem uma capacidade invasiva, né? Então frequentemente ocorre invasão do osso, seja dos ossos da face, qualquer um dos seios da face, normalmente a erosão óssea, às vezes a rompimento também do septo nasal, e também às vezes um rompimento da região do osso próximo ao olho, envolvendo o tecido retroorbital. Também envolvimento da cartilagem nasal pode ocorrer com deformidades nasais, e essas manifestações é que muitas vezes vêm acontecendo ao longo do tempo, e mais tardiamente é que aparecem algumas alterações mais típicas da doença, no pulmão e no rim, e aí que se pensa no diagnóstico. Eu acho que isso é um alerta aos profissionais de saúde que enfrentam situações de rinocinusite crônica, em especial a otorrinolaringologia, de pensar nesse diagnóstico, porque esse costuma ser uma das primeiras manifestações da doença. Não necessariamente, mas é comum. Também envolvimento do ouvido médio, então é comum perda de audição, né, zumbidos e também perda de equilíbrio. Às vezes também envolve a mastoide, esse osso atrás do ouvido, né? Às vezes essa doença também se manifesta como inflamação de cartilagem, como por exemplo a inflamação do pavilhão auricular ou da região de cartilagem nasal. Nós chamamos isso de policondrite. Pode ser uma manifestação também dessa granulomatose com poliangeite. Então, eu acho que esse alerta, né, para as pessoas que estão tendo rinocinosites crônicas, persistentes, principalmente com perda de crostas nasais, sangramentos, um quadro um pouco atípico, né, devemos pensar na possibilidade dessa doença, principalmente se for um quadro crônico. Claro que existem diagnósticos diferenciais, como por exemplo tumores nessa região e fungos também, mas esse é um dado bastante comum nesses pacientes. Bom, também o envolvimento pulmonar é bastante comum nessa doença. Nos casos que eu vi pacientes tendo pneumonias, entre aspas, de repetição, não bacterianas, e são tratadas como pneumonias. Então o paciente tem 1, 2 pneumonias por ano, 3 pneumonias por ano, sem febre às vezes, né? Se imagina que seja naturalmente por bactérias, né? Que é o caso mais comum de pneumonia, mas às vezes, raramente, essa é a doença que está por trás de infiltrados, cavitações, consolidações no pulmão de forma recorrente, né? E sem febre, em alguns casos. Então, também essa é uma manifestação que não quando a doença está presente, ela não é incomum e pode alertar o profissional de saúde a pensar nessa doença. Bom, em relação a outras manifestações clínicas, é muito importante falar do envolvimento renal, né? O envolvimento renal é considerado o envolvimento um dos mais graves da doença, porque esses pacientes podem fazer uma inflamação do glomérulo,
E essa inflamação, uma glomerulonefrite, que nós chamamos mais tipicamente uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, e aí vem o nome rapidamente progressiva porque a insuficiência, a perda da função renal pode ser rápida, pode ser em semanas ou meses, ela precisa ser detectada rapidamente, porque o tratamento impede a progressão da doença para a insuficiência renal e a necessidade de diálise, né? Então, todo paciente que apresenta-se, por exemplo, com essa clínica que nós já falei anteriormente, e perda de proteína na urina, elevação da função renal, perda de hemácias também na urina, deve-se pensar nessa glomerulopatia rapidamente progressiva. Muitos pacientes apresentam isso. Há uma alteração histológica na biópsia de rim que sugere esse envolvimento, né? Além disso, também pode haver envolvimento do olho. Então, um ou dois casos que eu acompanhei, o paciente apresentou esclerite, né? Também pode ocorrer episclerite, mais raramente uveíte. O envolvimento ocular também pode ser por aquela pseudotumor retroorbital, por envolvimento dos seios da face, com invasão da cavidade ocular. Mas a esclerite, a episclerite, né, devem te remeter para a possibilidade do paciente ter uma vasculite, entre elas essa polingite granulomatosa. Além disso, também envolvimento cutâneo. Vejam que a gente está falando de muitas manifestações clínicas, né? As vasculites têm como característica o potencial de trazer várias manifestações clínicas, porque são doenças que inflamam a parede do vaso, e nós temos vasos em todo o corpo, portanto, o processo pode se manifestar com manifestações bastante proteiniformes, né, em vários órgãos e tecidos. Então, o envolvimento cutâneo não é raro, pode se apresentar como uma púrpura, um quadro de sangramento cutâneo, são pequenas manchas nas pernas principalmente, pode se apresentar como úlceras também, e também livedo. Essas manifestações cutâneas, então, eu tive um ou dois pacientes também que apresentaram essas manifestações. Dores articulares também são comuns, mialgias, artralgias e até artrite pode se apresentar, né? Manifestações neurológicas, convém a gente falar um pouquinho, principalmente a mononeurite múltipla, que é uma síndrome de dor e paralisia por áreas do corpo, às vezes cai um pé, cai uma mão, e isso é bem sugestivo. Se o paciente não é diabético, a gente deve pensar logo num quadro vasculítico. Então esse envolvimento neurológico é um envolvimento considerado grave, né? Inclusive alguns desses envolvimentos clínicos aqui vão, dependendo do tipo, vão determinar qual o melhor tratamento para esses pacientes. Então, por exemplo, a esclerite, a inflamação da esclera do olho por vasculite, é um indício de envolvimento grave, né? Nós consideramos isso um envolvimento com risco de perda do órgão, no caso o olho. O envolvimento também renal é considerado um envolvimento grave, com risco de vida para o paciente e de órgão. Também o envolvimento neurológico, essa mononeuropatia múltipla, pode deixar sequelas no paciente, gerando, em consequência, uma polineuropatia né, simétrica como consequência final, se você deixar esse processo evoluir. Os casos que eu vi, me chamou a atenção a bastante dor e limitação que essas mononeuropatias múltiplas causam nos pacientes, né? Então, esse é o quadro clínico do paciente. A gente tem que lembrar que usualmente essas manifestações não ocorrem ao mesmo tempo, né? Lembrando que usualmente as primeiras manifestações são nas vias aéreas superiores. Também esqueci de comentar, às vezes há envolvimento da árvore traqueobrônquica, da laringe, da traqueia, gerando danos importantes no futuro para o paciente, como colabamento da traqueia, estenose da traqueia. São complicações graves da doença também, precisam ser detectadas e tratadas. Então, esses danos, né, mostram que essa é uma doença que não é boazinha, né,
é uma doença que tem potencial de trazer várias complicações para o paciente, deve ser diagnosticada o quanto antes e tratada o quanto antes. Bom, em relação ao diagnóstico, como é que nós fazemos o diagnóstico dessa doença? Nós vamos usar a clínica do paciente, é lógico, né? A clínica vai nos sugerir, lembrar então que nem tudo acontece ao mesmo tempo, às vezes é um envolvimento do trato respiratório alto, às vezes depois vem pneumonias de repetição e infiltrados pulmonares no raio-x e na tomografia, e depois o envolvimento renal, às vezes, né? Pode se apresentar com envolvimento renal inicialmente? Pode também. Também não é comum o paciente ter tudo isso ao mesmo tempo, né? Ele pode vir numa sequência e algumas dessas manifestações ele não ter, né? Há formas mais brandas da doença e formas mais agressivas da doença. O diagnóstico das vasculites não podia ser diferente na granulomatose com poliangeite, é feito basicamente por biópsia do tecido envolvido. O que nós encontramos no tecido envolvido pela granulomatose com poliangeite? Nós encontramos necrose fibrinoide, que é um acúmulo de proteínas na parede dos vasos, e também infiltrados neutrofílicos, de neutrófilos na parede dos vasos. Então isso vai nos indicar que há um processo inflamatório na parede do vaso, que é o que caracteriza as vasculites, né? Além disso, você também na granulomatose com poliangeite, você pode encontrar granulomas, como o próprio nome já sugere da doença. Então os granulomas também podem sugerir a doença. Os achados histopatológicos, então, são bastante importantes. Lembrar que na histopatologia, principalmente renal, é importante fazer imunofluorescência, porque o envolvimento renal, né, ele não cursa usualmente com depósitos de imunocomplexos, ou se há depósitos de imunocomplexos, esse depósito é pobre, vamos dizer assim. Por isso nós chamamos de glomerulonefrite pauci-imune. Então a gente na imunofluorescência não vai encontrar depósitos de imunoglobulina, nem de complemento, ou muito pouco, na parede do vaso. E também existe um achado histológico bem sugestivo, que é a formação de crescentes, né, na biópsia do glomerular, na biópsia renal. Em relação à biópsia, convém comentar ainda que os tecidos que mais têm chance de detectar a doença mais claramente, do ponto de vista histológico de biópsia, é o rim e o pulmão. As vias respiratórias altas podem ser biopsiadas, mas a sensibilidade dessa biópsia é bem menor do que a sensibilidade de uma biópsia do pulmão e do rim. Tá? Outra forma, então, além da histologia, que seria a biópsia dos tecidos das áreas envolvidas, seria a detecção dos anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, os ANCAs, né? Então, os ANCAs, eles são bastante sensíveis e específicos, principalmente os ANCAs antimieloperoxidase e antiproteinase 3. No caso dessa doença, da poliangeite granulomatosa, a maioria dos pacientes tem anticorpos ANCA antiproteinase positivos, né? Então, a positividade desse autoanticorpo usando a imunofluorescência junto com um teste de radioimunoensaio, de ELISA, aumenta bastante a sensibilidade e a especificidade para essa doença. Mas lembrar que existem pacientes com ANCA negativo, então o fato do ANCA ser negativo não afasta a doença, tá? Mas a positividade dele é frequente, e aí eu não estou falando só da imunofluorescência, estou falando também de um outro método de pesquisa desses autoanticorpos. Há dois métodos de pesquisa desses autoanticorpos, um é por imunofluorescência. Classicamente, a imunofluorescência encontrada nessa granulomatose é chamada CANCA, que é uma imunofluorescência no citoplasma, de forma homogênea no citoplasma. É a forma mais comum, mas às vezes formas perinucleares também, como o que nós chamamos de PANCA, também em alguns poucos pacientes pode ser positivos com granulomatose com poliangeite. Já o padrão PANCA
antimieloperoxidase é um padrão encontrado mais na irmã, vamos dizer assim, da granulomatose com poliangiite, que é a poliangiite microscópica, que é bastante semelhante, os sintomas e sinais são bastante semelhantes, há algumas diferenças, incluindo o padrão de ANCA, e também porque essa outra doença não costuma envolver as vias aéreas superiores, mas envolver principalmente pulmão e rim, né? Bom, ainda há critérios diagnósticos, a Sociedade Americana e Europeia já definiram esses critérios diagnósticos dessa doença, são critérios de pontuação, eu não vou comentá-los aqui, mas envolvem mais ou menos o que a gente já falou até aqui, sobre as manifestações clínicas e os dados de biópsia e de ANCA, né? Em relação a outros achados laboratoriais, os pacientes podem ter anemia, elevação de plaquetas também, VHS e PCR elevados, né? Então, as vasculites, normalmente, elas são síndromes subagudas, com bastante inflamação. Então, é bastante comum o paciente ter um VHS alto, uma PCR alta. Lembrar que é importante sempre avaliar o sedimento urinário dos pacientes e a função renal deles. Em relação ao diagnóstico diferencial desta doença, então, outras vasculites, né, como as parentes dela, como a poliangiite microscópica e a poliangiite eosinofílica, né, granulomatosa eosinofílica, chamada de GEPA, fazem parte do diagnóstico diferencial dessa doença, e também lúpus eritematoso sistêmico, outras doenças difusas do tecido conjuntivo também, doença por IgG4 também, crioglobulinemia também, vasculite crioglobulinêmica, e também tumores, linfomas e infecções, por exemplo, o envolvimento das vias aéreas, infecções fúngicas também entram no diagnóstico diferencial dessa doença. Bom, em relação ao tratamento dessa doença, né, nós sabemos que essa doença tem um grande potencial de morbimortalidade nos pacientes, se não tratada. A morbidade se dá muito por esse envolvimento das vias respiratórias, que frequentemente, quando tratadas, são às vezes rebeldes, né? Diferentemente do envolvimento pulmonar e renal, que costumam responder bem ao tratamento imunossupressor, um tratamento que mexe com a imunidade, a doença de vias aéreas traz mais morbidade para o paciente. Então, nós definimos que algumas doenças, algumas manifestações dessa doença são consideradas graves para aquele órgão e para a vida do paciente. Por exemplo, a esclerite, por exemplo, a mononeurite múltipla, o envolvimento pulmonar mais grave, com insuficiência respiratória, por exemplo, que pode ocorrer raramente, e principalmente o envolvimento renal, são manifestações consideradas graves e com o potencial de o paciente perder esse órgão ou perder a sua vida. Então, essas são manifestações graves e elas têm uma forma de tratar, né? Já as manifestações das vias aéreas superiores, por exemplo, das articulações e da pele, não são a princípio consideradas envolvimento de órgão com envolvimento com risco de vida para o paciente, né? Porém, lembrar que às vezes a doença começa desse jeito e acaba envolvendo órgãos vitais, vamos dizer assim. Então, esses pacientes, mesmo com envolvimento de órgãos não vitais, eles precisam ser sempre acompanhados ao longo do tempo, de forma regular. Eles não devem abandonar, a princípio, o acompanhamento e fazer exames regulares para detectar alguma alteração em órgão vital ou com risco de vida e intervir precocemente nesses casos, né? Então, a doença grave e generalizada, ela vai ser tratada hoje com duas drogas disponíveis no Brasil, que é a ciclofosfamida e o rituximab, né? Uma ou outra, depende da situação, nós podemos escolher uma ou outra. A ciclofosfamida é usualmente dada endovenosa ou via oral, e o rituximab é dado endovenoso. Normalmente, então, há uma fase, antes de comentar das drogas, o esquema terapêutico ele é dividido em fase de indução, é um período que vai de 3 a 6 meses,
em que você usa nas formas graves essas duas drogas que eu comentei anteriormente, mais corticoide. Esse corticoide, a dose pode variar, mas usualmente para as formas graves são doses mais altas, com uma redução gradual ao longo dos meses, né? Há novas drogas no exterior sendo lançadas para essa doença. O Avacopan é uma droga que age a nível de complemento, inibindo o complemento, o receptor de complemento, mas é uma droga que eu saiba que não está disponível no Brasil ainda. Então, a fase de indução, normalmente nós fazemos com essas duas drogas, uma ou outra, né? E depois há uma fase de manutenção, que em geral dura de 2 a 4 anos, objetivando manter a doença em remissão, né? E é importante tentar manter a doença em remissão, sim. Essa manutenção, que se dá depois de 3 a 6 meses, pode ser feita com o próprio rituximab, se tu iniciou com rituximab, ou você pode usar também metotrexato, imicofenolato mofetil ou azatioprina. Já nas formas mais, vamos dizer assim, de doença mais localizada, né, sem envolvimento renal, com função renal boa, a opção de usar metotrexato ou micofenolato na indução e depois também na manutenção, depois de 3 a 6 meses. O corticoide, no momento sempre, ele está associado, as doses podem variar, nas formas mais graves pode ser endovenoso, pulso, e depois 1 miligrama de prednisona dia, ou nas formas mais localizadas, uma dose menor, né, e com uma redução gradual. Há uma tendência, né, de buscar-se sempre usar doses menores de corticoide e reduzi-las, né, rapidamente. Há uma preocupação com infecções nesses pacientes, principalmente quando você usa ciclofosfamida, e corticoide em dose alta, esses pacientes fazem mais infecções oportunistas. Então, essas infecções oportunistas, elas precisam ser identificadas rapidamente quando ocorrem e tratadas, e também devemos pensar na prevenção, né? Como há a possibilidade de usar, enquanto o paciente está imunossuprimido, doses de antibiótico profilático para uma pneumonia, por pneumocistis. Há a possibilidade há sempre a necessidade, de se vacinar esses pacientes para influenza, covid, pneumococo e herpes zoster. Nós precisamos orientar os nossos pacientes para essas vacinas. Algumas são disponíveis no SUS e outras ainda precisam ser compradas, né? Em relação, então, à educação do paciente é fundamental, a educação da família, né? Trata-se de uma doença que vai ter que ser acompanhada a longo tempo. O paciente não pode abrir mão de visitas regulares ao médico e exames regulares também. Isso é muito importante. Já tive alguns casos em que o paciente não seguiu, não fez as coisas, enfim, e pela lembrança eu tenho 2 casos em que não evoluiu bem, evoluiu para insuficiência renal, os casos. Então, é muito importante o acompanhamento regular, os exames regulares, porque às vezes o paciente tem uma forma mais leve da doença nesse momento, mas 1 mês, 3 meses depois ele desenvolve uma forma mais grave, como por exemplo uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, que precisa ser tratada, inclusive às vezes necessidade de trocar o tratamento para isso. Em relação ao prognóstico dessa doença, ele já foi muito pior. A mortalidade da doença era bem mais alta há anos atrás. Atualmente, né, nós temos a maioria dos pacientes, de 80% a 96% dos pacientes atingem a remissão da doença, ou seja, a doença fica quietinha, né? Há algumas coisas relacionadas ao prognóstico, principalmente quando o envolvimento das vias aéreas superiores é muito intenso, né? Essas manifestações às vezes não são por atividade da doença, mas são por sequelas da doença, ou quadros de infecção em cima desse dano tecidual que a doença causou ali. Então, às vezes esses sintomas são mais difíceis de tratar, e a recomendação é que esses pacientes sejam acompanhados por otorrinolaringologistas, de preferência com experiência no tratamento desses problemas, porque se trata de
uma complicação bastante chata e o tratamento muitas vezes não parece trazer grandes benefícios nessa região, mas na verdade nós temos benefícios com o tratamento, só que com o dano, há muito dano local e isso às vezes não responde tão bem ao tratamento imunossupressor. Às vezes as medidas mais locais, aplicações de antibiótico, de lavagem, de drenagem, de uso de antibiótico via oral para infecções que complicam essas vias é bastante necessário. Então esse acompanhamento com um otorrino de preferência habituado a ver essas doenças, a mesma coisa a reumatologistas e nefrologistas, de preferência que tenham costume em tratar essa doença, o que não é tão comum porque essa doença ela é rara, então é difícil você acumular muitos casos para ter grande experiência. Então normalmente centros maiores, capitais, acabam tendo grupos que acabam vendo mais casos e acabam tendo mais experiência no tratamento dessa doença. Eu acredito que tenha sido isso que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Essa live vai estar disponível já a partir de hoje no meu Instagram. Desejo uma boa semana a todos. Obrigado por familiares que estão me assistindo, colegas também. E forte abraço a todos, tá?